Em relação às atividades nos modelos de pilha de protocolo, é correto afirmar: dividir o fluxo de bit por meio de inserção de intervalos de tempo entre os quadros é o método que oferece maior precisão dentre os métodos utilizados pela camada de enlace. Isso aqui ele está explorando a camada de enlace, tá? A camada de enlace, pessoal, tende a ser uma das mais difíceis, certo? Ela é muito difícil. Se pegar lá a camada de enlace lá no Tannenbaumzão e for atrás, é pantanoso o negócio lá, tá? O que ele está dizendo aqui? Como que eu separo quadros, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu inseri vazios entre os quadros, é uma coisa, ele fala aqui, ó, é um método que oferece maior precisão, não. Os quadros, na realidade, quando você insere vazio, já tem um problema natural, que é o seguinte, aquilo é um vazio mesmo ou houve um erro ali? Que houve ausência, por exemplo, se houve uma queda de sinal e aí foi um vazio, aquilo foi... Eu queria mandar aquele vazio ou houve uma falha, entendeu? Por isso que o pessoal usa esse carinha aqui, é melhor usar um preâmbulo. Ele usa um código inicial, dizendo o seguinte, olha, vai começar, é como se você estivesse preparando, ó. Quando eu te mando essa sequência de bits aqui, eu estou dizendo que o que vem depois é um quadro. E ao fazer isso, eu não preciso mandar vazios. Eu posso mandar um quadro atrás do outro, porque eu sei exatamente onde começa um quadro e onde termina o outro. Com isso, eu consigo mais densidade de informação na transmissão. Exatamente. Então, usar silêncios e vazios nunca é uma técnica legal, sabe? Mais um exemplo, assim, não tem nada a ver com isso aqui, mas, por exemplo, eu acho que eu falei para vocês na aula passada, quando a gente foi fazer, o VoIP começou, e aí era horrível, né? Delay e tal, só que assim, o digital, ele vai, cada vez mais o processamento vai aumentando, as técnicas matemáticas apuradas, etc, beleza. Aí o que aconteceu? Chegou um ponto, bicho, que a qualidade de sinal de VoIP estava tão boa, mas tão boa, que o silêncio era absoluto. O que aconteceu com isso? Quando eu estava falando com a pessoa, e a pessoa falou assim, ó, ela parava de falar, você não conseguia distinguir se a pessoa tinha, se a linha tinha caído ou se a pessoa tinha parado de falar. Porque não existia, era tão limpo o som que você está aí, fulano? Não estou, a gente está brigado aqui, eu estou esperando ver o que você vai falar. Aí o que aconteceu? A gente teve que injetar artificialmente o ruído de fundo para que a pessoa que tivesse... Não, ó, estou vendo aí um chiado aí, então ela está lá do outro lado mesmo, ela que está brigada. Entendeu? Então, injetar vazios e zeros e ausências de tensões, ausências de sinais, nunca é uma coisa legal. Porque você sempre confunde com a própria queda do sistema, certo? Filosoficamente falando, né? Fora a densidade, tá? A densidade. No final do mês, a conta chega altíssima e o casal, por estar brigado, não falou nada. Você não fala, eu também não falo. E também você não pode desligar, porque se desligar, você vai na minha cara. E aí, a densidade a densidade de transmissão foi zero, né? Certo? Se bem que o silêncio quer dizer muita coisa também, né? B. Pois não. Quando ele fala maior precisão, eu posso dizer que tendo preâmbulo já é de maior precisão? Sim. Também tem pode não. É porque um diz que é porque eu usei o preâmbulo como exemplo, né? Na realidade são caracteres especiais que você coloca nas extremidades para indicar tanto o início quanto o final. E com isso, eu não preciso ter espaços, né, entre eles para saber que um começou e o outro não começou, entendeu? É nessa acepção, tá? Filosofia é a mãe da engenharia, viu, galera? Filosofia B. Em relação ao controle de erros na transmissão, se uma rajada de ruídos provocar o desaparecimento completo de um quadro, cabe ao receptor avisar ao transmissor sobre o ocorrido. Bom, isso está certo, tá? Mas não totalmente certo. Existem algoritmos, né, como eu falei naquela hora, que eles usam o timeout, né? Eu não preciso avisar ativamente, não preciso mandar um NAC para o cara. O transmissor, ele intui pela ausência pelo tempo que demorou e tal. Mas assim,
Entre S e S, essa aqui está boa, certo? Beleza? Vamos deixar aqui, tá? Em relação ao controle de erro na transmissão, se uma rajada provocar o desaparecimento completo de um quadro, cabe ao receptor avisar. Por exemplo, se um ruído desse causa um silêncio na linha, e eu estou usando, por exemplo, esse silêncio para delimitar o quadro, eu vou confundir o silêncio resultante do ruído com o silêncio que eu realmente coloco para poder iniciar o quadro. Esse tipo de confusão é que a gente tem que evitar. Até agora B, né? Vamos ver o resto. Controle de fluxo baseado na velocidade. Utiliza um mecanismo interno para limitar a velocidade de transmissão, sendo o método mais utilizado pela camada de enlace de dados. Ele está pedindo o erro correto, né? O controle de fluxo baseado na velocidade utiliza um mecanismo interno para limitar a velocidade de transmissão, sendo o método mais utilizado para a camada de enlace. Bom, esse método mais utilizado, eu ficaria em dúvida, né? Você está dizendo que é o método mais utilizado, um método interno, tá? Pois é, eu não gosto porque ele usa um termo, por exemplo, velocidade, porque, tipo, é um sinônimo próprio para a taxa de transmissão ou vazão. Ah, tá. O que ele está perguntando, né, para o pessoal aí da transmissão, o que seria, né, esse controle de fluxo baseado na velocidade. Eu estou falando que velocidade, eu estou intuindo que nesse caso a velocidade seria o sinônimo impróprio, né, de taxa de transmissão ou vazão. Por que é impróprio? Porque velocidade, pessoal, tipo assim, seria a rapidez com que um bit sai de um lado e chega do outro, que é constante. Seria a velocidade da luz, né, naquele meio, né? A taxa de transmissão, aí a velocidade, a vazão, né, com que a informação trafega, que é diferente. Por exemplo, eu posso ter por exemplo, eu estou transmitindo lá a portadora, né? Continua a velocidade da luz naquele meio lá. Mas a transmissão ali é zero, a vazão é zero, não está passando dado. Né? E é por isso que esse termo, mas assim, é aceito, tá? A velocidade acaba sendo aceita. Aí fala, o controle de fluxo baseado na velocidade, o controle de fluxo é o quê? Manda mais, manda menos. Eu não posso mandar mais do que o receptor está recebendo. Aí eu fico em dúvida, por exemplo, assim, o mecanismo interno de quem? Se for do transmissor, normalmente no controle de fluxo, o que ocorre? Eu estou mandando mais, chega uma hora que o receptor fala, para, bicho, eu não tenho condição. E aí, se você partir do princípio, né, que o transmissor tem um papel importante para avisar o receptor, já deixa de ser um mecanismo interno, é um mecanismo distribuído. São coisas diferentes. Controle de congestionamento é diferente de controle de fluxo. Por exemplo, tem uma diferençazinha sutil, mas tem. Por exemplo, o controle de fluxo, por exemplo, imagina que eu tenho uma via só. Né? Então eu fico dizendo, passa mais ou passa menos aqui nessa. Mas por exemplo, imagina que só tem uma linha, agora imagine um cruzamento. Certo? Se você pensar no cruzamento como um todo, que gente querendo passar para lá e gente querendo passar para cá, eu já tenho um congestionamento geral. Por exemplo, porque é muito sutil, assim, o controle de fluxo é só dizer assim, você vai mandar mais ou vai mandar menos. Manda mais ou manda menos. Isso aí é controle de fluxo. Eu vou dizer quantos eu posso mandar mais. Mas não necessariamente eu tenho um congestionamento transversal, não tem ninguém me atravessando. É só eu e vocês nos comunicando. Se mais pessoas da sala estiverem conversando, aí já não é mais uma questão de controle de fluxo, já é uma questão de congestionamento. Já tem gente interferindo na nossa comunicação. Não é mais uma coisa só nossa, entendeu? Assim, acaba que os dois têm características em comum, mas é diferente. Por exemplo, quando você fala numa malha complexa, né, num grafo complexo, raramente você usa o termo controle de fluxo. Você fala controle de congestionamento. Por quê? Porque aí tem vários diálogos que um não tem nada a ver com o outro, mas eles estão interferindo entre si. Aí a gente fala de congestionamento. Controle de fluxo normalmente é uma coisa limpa entre os dois, só que assim, você não tem capacidade, não tem ninguém interferindo conosco. Está querendo falar da janela de transmissão lá, né? Não, falar de cada
Não, é outra coisa, isso é MTU. Essa aí é a limitação do meio. A gente está falando de limitação entre interlocutores. Por exemplo, eu falar assim, olha, eu não estou falando aqui com você, tem uma hora que Walter, para aí que você está falando muito rápido. Mas não tem mais ninguém falando comigo. Então, não tem congestionamento na sala. O que tem é um controle de fluxo. Eu preciso falar mais devagar, senão você não vai entender. Mas se todo mundo aqui na sala estiver falando, não é mais questão de controle de fluxo. É uma questão de congestionamento. Se o ambiente estivesse limpo, você conseguiria me escutar. Você só não está conseguindo me escutar. Eu posso até estar falando devagar, mas você não está conseguindo me escutar porque existe congestionamento na sala. Entendeu? Essa é a diferença entre os dois. Bom, acho que nessa primeira parte da afirmação, acreditei até que estava certo, porque quando a gente fala mecanismo interno, é inerente ao par. Não tem nenhum juiz externo, assim, no meio, querendo interferir, você está entendendo? Pois é. Pode ser tanto o transmissor quanto o receptor, mas é do par, o interno ali da produção. Entendi, é fato. A dúvida persiste. Assim, interno, você escolheu um dos polos para... Pois é. Eu ficaria com essa dúvida, entendeu? Eu deixaria isso aqui em interrogação. Ele está se referindo ao mecanismo interno dos dois, só... De mais a mais também isso não é um mecanismo mais usado, assim, mais latente para o transporte? Sim, teria isso que eu citei logo no começo, né? Uma dúvida seria, será que esse é o mais usado mesmo? O outro realmente não é. Esse aqui... D. É a ideia, né? Não é que... Não. A gente tem que separar, né? Já viu o cara... O brasileiro fala muito isso, né? Você está falando, o cara vai concordar contigo. A primeira palavra que ele fala, não. Aí, não o quê, pô? Tu está concordando comigo e está falando não? Entendeu? Né? D. A essência do protocolo de janela deslizante é o fato de que apenas o transmissor tem controle total da comunicação. Aí está errado, né? Que tem aquela coisa lá do outro cara lá, tá avisando para você que a janela está ruim. Por isso que aí tem que definir o que é interno e o que é externo, né? Se eu dependo do outro cara, né? Para controlar isso. E mesmo que você coloque os interlocutores, né? E se o interlocutor estiver do outro lado do mundo, entendeu? Assim, tipo, interno, né? Uma das estratégias básicas para tratar de erros de transmissão consiste na inclusão de uma redundância suficiente para apenas para permitir que o receptor deduza que houve um erro, mas sem identificá-lo e solicite uma retransmissão. Aí você... Primeiro porque ele usou uma das estratégias, entendeu? É diferente das outras que o cara, essa aqui é a melhor, essa aqui é não sei o quê, essa aqui o cara, uma das estratégias, ele não está dizendo que é a melhor, que é a única, para tratar de erros, de consiste na inclusão de uma redundância. A redundância porque eu apaguei aqui, lembra? Que quando chega do outro lado, cuidado com o nível de redundância. Um nível de redundância menor, você é capaz de detectar, e num nível de redundância maior, você é capaz de corrigir. Agora, a correção também nunca é absoluta, né? Você corrige até um caractere. Qual é o prejuízo disso? Mais informação administrativa. Ou seja, o payload da rede cai. Mas aí depende, né? Qual é o que é mais importante para você, né? Chegar a informação íntegra ou não tem problema, retransmite, certo? Isso aí é muito engraçado, né? Porque hoje em dia, filosoficamente aqui falando, né? Por que eu falei dessa história? Por exemplo, hoje em dia você não tem mais problema de mandar uma mensagem errada pelo WhatsApp, né? Mas tudo errado, não tá nem aí. Por quê? Porque você não paga mais. Quando a gente mandava SMS, bicho, é porque o tempo passa, né? As coisas, né? Bicho, para mandar SMS, o cara, putz, errei. Aí ele, putz, eu vou ter que mandar de novo. Que merda, por quê? Porque custava lá tantos centavos. Agora o cara não tá nem aí, manda as frases tudo errado, não entende mais nem. Foi o corretor, manda de novo. O Bocha é né? Lá no grupo lá de estudo. Ele, para falar uma frase, ele bota o artigo aqui, aí ele dá um enter, prova, vai, aí a data,
Aí o pessoal... Por que isso é ruim, né? Porque na hora que o cara vai olhar, ele conta as mensagens. Caramba, 300 mensagens, 50 foi o Bochá dizendo que a prova vai ser feita amanhã, não sei o que mais lá. Né? Se fosse na época do SMS, o cara mandava uma só até esgotar o caractere, porque era cobrado, entendeu? Então isso aí vai aumentando. Porque hoje o payload não interessa, não pago nada, pô, não tô nem aí, né? Agora ele corrige, né? Agora ele corrige lá. Não paga, não tô nem aí, eu não pago. Então, tá? E aí as outras, por consequência, estariam erradas lá pelas suas afirmações. Tá bonitinha, né? Lembre apenas a diferença entre detecção e correção de erros, certo?